Antes de mostrar na prática para você esse exemplo de expurgo, eu quero te mostrar o conceito do select int, para ficar bem simples de você entender. Eu estou criando aqui de exemplo uma tabelinha chamada tab.a e ela tem aqui duas colunas, o ID, que é um número, e o nome, que é um campo do tipo texto de até 10 caracteres, tá? Bem simplesinho. Criar a tabela, selecionei aqui, apertei F5, estou aqui conectado na minha base Adventure Works, né? Importante destacar aqui em cima, ó, Adventure Works 2017. Ah, Caio, mas como que eu faço isso? Quando você abre uma query nova, ó, você clica aqui em cima em Nova Consulta. Tá vendo aqui, ó, Nova Consulta? Quando você clica aqui, ele abre uma query nova, que a gente fala, que é uma janela para você poder digitar o código. Automaticamente, quando você abre essa janela nova, ele te dá a possibilidade de escolher aqui qual database que você quer executar o script que você escrever aqui dentro, certo? Então, se não tiver a base que você deseja executar, é só você clicar aqui nessa setinha e aí ele vai listar para você todos os databases que você tem. Você vem e clica sobre o database que você quer que aquela query seja executada. Fechado? Então, só fechando esse parênteses aqui, caso você não tenha conseguido chegar na base correta. Feito, então, ó, criei minha tabela aqui, tab.a, dentro da minha database AdventureWorks 2017. Agora eu vou inserir 3 linhas nessa minha tabela. A linha 1, que vai ter o ID 1 com o nome Caio, a linha 2 com o código 2 e o nome Neymar, e a linha 3 com o ID 3 com o nome CR7. Beleza? Selecionei aqui as 3 linhas, vou apertar um F5 e pronto, ó, 3 linhas aqui foram inseridas. Deixa eu fazer um select aqui para você ver as 3 linhas inseridas. Ó. Select asterisco from tab A. Selecionei essa linha inteira, apertei F5 e ó, veja aqui, eu tenho os 3 registros que foram inseridos. 1 Caio, 2 Neymar, 3 CR7. Fechado? Então aqui tab A preenchida com 3 linhas. O que é o select asterisco int que eu comentei? Quando você vai ler os dados de uma tabela, ó, perceba que aqui em cima eu coloquei select asterisco from tab A. E aí ele me retornou os dados que existiam dentro dessa tabela A. Existe uma sintaxe que a gente coloca aqui dentro do select, que é essa aqui de baixo. Ó. Então eu estou dizendo select asterisco into tab B from tab A. Perceba que eu só acrescentei essas duas palavrinhas aqui ó, no meu select. Então veja que está igual de cima. Eu vou inserir aqui, entre o asterisco e o from, o into e um nome qualquer para uma tabela. Eu poderia pôr aqui tabela Caio, qualquer nome. O que eu estou dizendo para o SQL? Eu quero que ele retorne os dados da tabela A, todas as colunas da tabela A, e esse retorno, eu não quero que ele me traga aqui no grid, igual está aqui. Eu quero que ele pegue todo esse retorno e crie uma tabela nova com esse nome aqui, que eu determinar, com todos os dados dentro. Quer ver só? Tab B. Vou dar um exemplo aqui, o nome dela Tab B. Vou executar esse cara. Perceba que o retorno aqui não foi o grid do select que a gente mostrou anteriormente. Ele deu 3 linhas afetadas. E aí, olha só que bacana. Agora, se eu fizer um select na tab B, ela está exatamente igual à tab A. Olha só. Fiz o select aqui na tab B, e aí ela tem a mesma estrutura, o mesmo nome das colunas, o mesmo tipo das colunas, com todos os dados que existiam na tab A, agora dentro da tab B. Ou seja, eu criei uma espécie de espelho da minha tabela, certo? Vou fazer o select nas duas agora ao mesmo tempo aqui para você ver. Ó. O de cima é na tab A e o de baixo é na tab B. Perceba que elas estão exatamente iguais. Ó. Tab A, aqui é tab A, e tab B, aqui é tab B. Mesmo nome, mesma quantidade de linhas, os mesmos registros e tudo mais. Então, partindo deste princípio, onde essa função aqui do asterisco int, né, select asterisco int e o nome da tabela, me permite criar uma tabela nova a partir de um select de uma tabela específica, a gente pode utilizar isso daqui para nos ajudar a fazer um expurgo de dados de uma maneira mais rápida. E aí eu já vou te mostrar agora como que a gente chega nessa solução, beleza? Eu trouxe aqui ó, uma tabelinha que eu tenho dentro dessa minha database chamada tab pedido. E aí eu fiz um select aqui nela, montei um select agrupando, já vou te explicar esse select,
mas para te trazer um resultado de quantas linhas, quantos registros eu tenho por ano e por mês. Beleza? Então, eu estou listando todas as linhas da minha tab pedido, agrupando por ano e por mês e contando quantas linhas tem em cada mês de cada ano. Olha só o resultado aqui que ela me retornou. Está me dizendo aqui que no ano de 2013, no mês 1, eu tenho 24.144 linhas. No mês 2 de 2013, 27.000. No mês 3, 41.000. E assim vai, beleza? Ó, no mês 9 aqui de 2013, eu tenho 110.240 linhas. Então, aquele select está me retornando a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela chamada tab pedido por mês e ano, certo? Agora imagina, lembra que eu comentei lá que o cliente pode pedir para excluir dados para trás e assim por diante? Imagina que veio uma solicitação do cliente para deixar na tabela apenas os meses 5 e 6 de 2014. Então, se a gente voltar aqui e olhar para o resultado do que a gente tem, o cliente pediu para deixar na tabela oficial apenas os meses 5 e 6 de 2014. Ou seja, isso daqui é para ficar. Agora, todo esse restante aqui, ele quer que você expurgue, ele quer que você exclua da tabela. Beleza? E essa é a solicitação que o cliente está te fazendo. Uma das alternativas que a gente tem aqui é rodar um delete em tudo que tem na pedido que seja menor do que o mês 5 de 2014. Isso vai funcionar? Vai funcionar. Muito provavelmente pode funcionar. Porém, ele pode gerar alguns problemas e sobre esses problemas em específico, que esse delete de uma quantidade muito grande de linhas ao mesmo tempo pode ocasionar, é o tema que eu tratei na aula que eu falei anteriormente, na primeira aula que eu falei sobre expurgo. Então, para esse caso em específico de rodar um delete para deletar tudo para trás daquela data, ou seja, uma massa muito grande de dados, você pode voltar lá naquele outro vídeo que eu explico detalhadamente uma alternativa para não fazer assim, porque isso pode acabar causando um problema de estouro do log do seu database, que faz com que o seu database pare de funcionar. Beleza? Agora, juntando tudo que a gente viu na aula aqui até agora, lembra do asterisco intio, select asterisco intio? A gente pode usar ele para nos ajudar a eliminar essa grande quantidade de dados aqui que deve ser excluída de uma maneira mais rápida e sem causar tanto problema para o seu banco de dados. Vamos avaliar um pouco mais detalhadamente aqui. Eu estou fazendo um select na tab pedido, onde a data ela é menor do que 1 dos 5, que foi o que o cliente pediu, ou seja, aqui eu estou listando tudo que ele pede para excluir. E estou pedindo para contar quantas linhas tem. E no select de baixo, eu estou fazendo um filtro onde é maior ou igual a 1 dos 5 de 2014, ou seja, essas linhas finais aqui que o cliente quer deixar, que são os dados para ficar. Certo? Então, vou fazer o select aqui, esses dois selects, e aí a gente vai comparar. Olha só que interessante. Da quantidade de linhas que nós temos na tabela, o cliente está pedindo para a gente excluir, vamos fazer aqui a centena, aqui e aqui. Ele está pedindo para excluir 1.330.496 linhas. Isso é o que o cliente está pedindo para excluir, beleza? E para ficar na tabela, apenas 172.000 linhas, 172.096 linhas. Percebe que a maioria dos dados da minha tabela eu vou ter que excluir. Então, olha só que interessante, olha que estratégia bacana. Eu posso pegar o select asterisco intio e pegar esses dados aqui que eu quero deixar na tabela, jogar esses dados, separar eles numa tabela nova, beleza? Vou inserir eles numa tabela nova e vou assumir que essa tabela nova, que tem somente os 172.096 registros, é agora a minha tabela oficial. Ajusto o nome dela ali para o nome da anterior e a minha tabela ela passou a ter apenas os dados dos meses 5 e 6. Deixa eu te mostrar isso na prática, como que funcionaria. É bem simples, não se preocupe que é bem simples, tá? Então, vamos montar essa regra juntos aqui. Eu vou pegar essa parte aqui do select, select asterisco. Então, eu estou fazendo um select asterisco from na minha tabela tab pedido, ok? Onde a data é mês 5 e mês 6. Vou selecionar ela aqui e vou executar.
ela vai me retornar lá 172 mil linhas e 96, ó. Vamos conferir aqui, ó. Olha aqui, ó, 172.096 linhas, que foi o que a gente conferiu lá que tem nos meses 5 e 6 nessa tabela. Fechado? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou pegar aqui esse comando e vou acrescentar o intio e vou colocar aqui um nome de tabela, tab pedido nova, ok? Vou selecionar esse comando e vou executar. Nesse momento, ele já, olha só que rápido, ele já criou para mim uma tabela com a mesma estrutura da minha tabela atualmente oficial e com todos os 172.096 registros. Ó, deixa eu voltar aqui embaixo para você conferir comigo. 172.096 linhas. Perceba que é uma tabela nova, que tem somente essas linhas que eu preciso manter dentro da minha tabela, e ela tem a mesma estrutura, as mesmas colunas, os mesmos tipos de dados e todos os dados que eu preciso. Agora vem uma outra manobra que a gente precisa fazer. Lembra que a tabela oficial da minha aplicação, do meu banco de dados, é a tab pedido. E a tabela que tem somente os dados que eu quero deixar é a tab pedido nova. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Existe uma procedura interna do SQL, que é a ASP rename. Aí eu vou colocar aqui o nome da minha tabela atual. Então, vou pegar aqui a tab pedido. E eu quero substituir por antiga. Beleza? Então, eu vou rodar esse comando. Ó, ele executou para mim. Agora, eu quero pegar a minha tabela nova e tornar ela a minha tabela oficial. Lembra que é a tab pedido. Vou dar o rename nela aqui. Ok. E agora eu quero fazer esse mesmo select aqui de cima, contando, só que agora eu quero usar as duas tabelas. Ó. Select count, ou seja, conta para mim, from, a minha tab pedido. E aí, eu quero que conte a minha tab pedido antiga. Certo? Vou executar esses dois selects. E olha só a mágica. Olha só que bacana. A minha tabela agora oficial da aplicação, tab pedido, ela tem 172 mil linhas e 96. Ok? E a minha tab pedido antiga, que era a minha antiga tabela oficial, que tem todos os dados desde o começo até o mês 6 de 2014, ela tem 1.502.592 linhas, certo? Então, agora a gente já manteve na tabela oficial somente os dados que a gente precisa. O que a gente precisa fazer ainda aqui nesse caso? Eu preciso excluir os dados da minha tabela que eu não vou usar mais, ou seja, da minha tab pedido antiga. Então, o que eu faço? Eu posso dar um truncate, eu posso dar um drop table. Ó, vou dar um drop table aqui. Pronto. Minha tabela antiga já não existe mais. Aquela 1.500.000 linhas já não estão mais ocupando espaço dentro do meu banco de dados. Eu já excluí. Percebe como a manobra, utilizando o select asterisco intio, ela foi muito rápida nesse cenário, mesmo eu tratando de uma quantidade grande de linhas dentro da tabela, se eu tivesse que ficar apagando pouquinho por pouquinho, de tempos em tempos, todas aquelas 1.300.000 linhas que não deveriam mais permanecer no meu banco de dados oficial, eu poderia demorar um bom tempo para fazer e muitas vezes isso se torna inviável. Com essa estratégia do select asterisco intio, eu movi para a tabela nova somente os dados que eu precisava, que era a minoria dentro da tabela, renomeei as tabelas e apaguei depois aquela tabela antiga que tinha todos aqueles dados que eu não precisava mais. Nesse cenário aqui, a gente fez um expurgo de dados de uma maneira simples, rápida e que não ocasionou nenhum tipo de problema ali para o nosso cliente aqui desse exemplo que a gente está dando.